Queria te ouvir também, Ronilson. Então, da Quest do ano passado para essa, que leitura a gente pode fazer para os próximos meses e para os prazos também que o Sakamoto bem coloca aqui, que Tarcísio tem que ficar de olho, né? Eu acho que nada tá dado ainda. Eu ainda vejo o Tarcísio como, sabe, aquelas bandas que estão sempre anunciando o último show, tipo, tá e não tá, sabe, Los Hermanos, fez uns 10 últimos shows da vida. Acho que o Tarcísio ainda está nesse jogo, né, que tá ou não tem o apoio do Bolsonaro, e aí, olhando o seu horizonte com uma reeleição praticamente garantida, possibilidade, né, bem consolidada, e ou entrar nesse embate de candidatura à presidência. Eu acho que aqui, mais do que um cenário, eu acho que está em jogo aqui o, o, o tipo de personagem que vai fazer essa disputa com o Lula. E eu acho que tanto o Flávio quanto o Tarcísio entendem que esse personagem ele deve ser mais moderado, né? O mercado, grande parte do centrão, olha para Tarcísio e vê no Tarcísio uma certa áurea de moderação que o torna um candidato ideal para afastar qualquer possibilidade do bolsonarismo raiz, do bolsonarismo mais radical ou do Flávio, né, que traz esse legado dessa radicalização, dessa memória recente ainda do Bolsonaro. Por outro lado, o Flávio está fazendo exatamente uma performance desse personagem, mais moderado, né, distante ali da radicalização do irmão, embora, né, recebeu esse apoio cada vez mais conjunto, vão fazer uma tour junto, quase como uma dupla sertaneja em tour pelo mundo, em busca de apoio, etc. Mas o Flávio vai fazendo esse papel de moderação. O Flávio tem veiculado cada vez mais imagens e vídeos dele visitando, indo em igrejas, por exemplo, né, assistindo culto, recebendo orações, com a fala mais moderada, apesar da sua defesa, da anistia geral e irrestrita, claro, tem a ver diretamente com o seu pai, mas que vai com aquela voz mansa, sem aquela postura explosiva, como tem o Eduardo. Esse personagem moderado é o personagem compreendido como capaz de receber o maior apoio, inclusive o apoio do mercado. É essa figura que o mercado gostaria e identifica, por exemplo, no Tarcísio, e vai vendo que o Tarcísio realmente vai ficando mais para trás. Então, enquanto o Tarcísio vai vivendo em cima do muro, olhando um horizonte de uma reeleição quase garantida, ou entrar num embate de uma candidatura à presidência que já está decidido que não tem mais o apoio de Jair Bolsonaro porque ele escolheu o filho, o Flávio vai dando tração para a sua candidatura, porque agora ele realmente assumiu que ele é o candidato escolhido pelo pai, vai vestindo recebendo essa áurea, né, e contando com essa transferência de votos ou de intenções de votos, e vai construindo esse personagem moderado, né, obviamente ele não vai dizer isso, mas tentando se distanciar de alguma forma também da forma agressiva, explosiva, né, muito ameaçadora na sua performance do próprio pai, de maneira que ele vai ganhando cada vez mais espaço. E à medida que Abril chega e Tarcísio definitivamente não entra na jogada, o Flávio vai colhendo esses louros de se colocar como uma grande opção de embate com Lula num segundo turno. E antes da gente falar, inclusive, da tour de Flávio Bolsonaro, que vamos detalhar para as próximas semanas, tem um registro curioso na Folha de São Paulo falando justamente da insatisfação de bolsonaristas com esse perfil de Tarcísio no momento, bolsonaristas dizendo, achando ruim essa falta de um apoio mais enfático de Tarcísio na pré-campanha da presidência do senador Flávio. Tarcísio disse que o filho do ex-presidente poderá contar com ele, mas até agora só fala publicamente sobre o assunto quando é perguntado
apontado, não chega a declarar seu apoio nas redes sociais, não participa de eventos de pré-campanha, como o almoço que teve em dezembro com empresários em São Paulo. Os aliados do Tarcísio dizem que ainda não é hora de fazer campanha e que o governador está focado na gestão do Estado. E a avaliação do momento é que, por enquanto, o certo é articular apoio com os demais partidos e que essa responsabilidade é do senador Flávio e não dele, Tarcísio. Como que a gente pode ver esse constrangimento, esse momento, começando até por você, Ronilson, que estava falando um pouco disso agora? Bom, eu acho que o Sakamoto já deu a pista aí, né? O Flávio tirou o doce da boca da criança. É difícil querer um apoio enfático. A gente vê que o Tarcísio ele tem nitidamente, que ele não verbaliza, né? Mas a leitura de corpo que a gente faz é que tem um constrangimento, tem uma decepção. Né? E uma dúvida. Eu acho que o Tarcísio realmente vive uma dúvida se vale peitar essa disputa, porque a gente não pode ter dúvida. Se o Tarcísio leva adiante essa candidatura à presidência, por mais que ele, a partir do momento que tomar a decisão, ele tenha uma atração na sua... tenha movimento na sua candidatura, né, de intenções de voto, uma maior possibilidade de avançar no primeiro turno e ser o opositor do Lula no segundo turno, não tenha dúvidas que o nível de ataques também não vão ser pequenos. O assédio à candidatura, porque o Tarcísio é o opositor, o oponente direto de Flávio Bolsonaro, né? O oponente direto numa candidatura de primeiro turno na eleição desse ano, né? Não é Lula. O Lula está ali confortável, garantido, não tem jeito, ele vai para o segundo turno com muita possibilidade de ganhar, mas tem segundo turno, é praticamente outro jogo. Agora, no primeiro turno, se o Tarcísio leva adiante, o seu competidor direto é o Flávio Bolsonaro. Então, não tenha dúvidas que o nível de ataque, de assédio, e todas as artilharias, né, que esse campo usa, elas não vão ser pequenas, né? Então, eu acho que o Tarcísio faz esse cálculo, recusar um apoio, por isso ele já declarou, né? O apoio é uma coisa que praticamente ele não pode fazer, porque também a maré, o que volta contra ele vai ser muito forte. Agora, um apoio enfático é muito difícil, na medida em que uma é que ele não está 100% decidido, e outra que ele realmente foi deixado de lado, né? Ele foi deixado de fora nas suas estratégias, nas suas intenções, que era a intenção do Centrão, e etc. Ele continua jogando no banco de reservas ali, né, Sakamoto? Como vê essa insatisfação já esperada dos apoiadores do ex-presidente? Mas também, jura, gente, o que o pessoal quer também? Vamos colocar da seguinte forma, vamos colocar de uma maneira diferente assim. Os corintianos estão reclamando que os palmeirenses não estão torcendo pelo Corinthians na final da Libertadores. Tudo bem, o Corinthians não está na final da Libertadores, mas vocês entenderam a lógica. Ou o contrário, palmeirenses reclamam, aí sim, palmeirenses reclamam que corintianos não torcem para o Palmeiras na final das Libertadores. Pô, mas todo mundo é do mesmo estado, né? Todo mundo é do mesmo país. Sabe aquela história? Brasil é mais... Palmeiras é Brasil, né? Não vai rolar. Não vai rolar. Gente, por uma razões óbvias, são interesses conflitantes. Não só interesses conflitantes, mas são interesses excludentes. Porque se o Flávio está lá, o Tarcísio não está. Basicamente, o Flávio está lá, o Tarcísio não está porque o Flávio está lá. Então é o seguinte, a pessoa que, como a gente estava comentando, que tirou o doce da boca do governador do estado de São Paulo, que estava lá construindo a concorrência, estava botando boné do Trump, estava chamando o Alexandre Moraes de tirano, subindo em carro de som e falando umas barbaridades, dizendo que que não confiava na justiça. Logo o governador do estado de São Paulo, que não pode, tem um monte de contrato que ele precisa confiar na justiça, fez tudo isso por quê? Para conseguir a bênção do bolsonarismo e para conseguir o apoio do bolsonarismo raiz, que é fundamental para que ele saia com um handicap de votos e para aí se catapulte junto com o eleitor do Centrão. Ou seja, ele não precisa disputar a direita, né, porque já vai estar com ele precisaria só disputar o centro. Centrão não, centro independente.
E o que acontece é que ele estava construindo isso, né? Estava como mais bem apontado, estava como o herdeiro quase que natural diante da prisão e da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. E aí o que acontece? Acontece o que aconteceu. Flávio Bolsonaro assume. E aí o bolsonarismo quer apoio. Ah, mas o Tarcísio só foi construído por conta do apoio do Bolsonaro e a família Bolsonaro contava que Tarcísio fosse mais simpático. Não, olha, não tenho dúvida nenhuma. Se Tarcísio sair para governador e Flávio para presidente, vai ter apoio. O Tarcísio vai ser o palanque, até porque o Tarcísio precisa do bolsonarismo também para se reeleger governador de São Paulo. O Tarcísio ainda não tem luz própria o suficiente para brilhar sozinho nesse processo. Ele precisa do apoio do Bolsonaro e do bolsonarismo. Então ele vai junto, não tenha dúvida nenhuma, né? Só que neste momento, pedir para o Tarcísio apoiar Flávio, na prática, o que o bolsonarismo está querendo? Que Tarcísio dê uma declaração pública de que não quer ser mais candidato à presidência da República e que ele apoia incondicionalmente o clã Bolsonaro e qualquer pessoa que Bolsonaro ungir. E ele não quer, porque o Tarcísio ainda tem esperança que lá na frente possa ser ele, porque o Flávio desista da corrida. Perceba que o Tarcísio, de repente, tem a mais chance e, sendo eleito, o Tarcísio pode lutar por um indulto, um perdão de Bolsonaro, por brigar com o STF, porque o indulto, um perdão do Poder Executivo, seria derrubado no STF. Então, brigar com o STF nesse sentido, indicar outros ministros, né, para mudar o sentido da corte. Então, o que acontece? Então, se o Flávio sair, o Tarcísio volta. Então, por enquanto, não esperem do Tarcísio. Falar, não, eu tô com ele, não abro, é ele, vai ser ele, só ele. Ele pode até dar uma declaração aqui e ali, mas não vai ser tão enfático. Por quê? Porque ele está esperando a vez dele também. E Flávio, enquanto isso, segue dando corpo à candidatura dele. Como falávamos, está prevista uma viagem internacional, um tour internacional para ele tentar conseguir mais apoio da direita pelo mundo. A previsão é, então, que se dê largada nesse tour internacional nesse fim de semana. A viagem começa por Israel, com participação também de Eduardo Bolsonaro, com ele acompanhando o irmão. O destino seguinte deve ser um país do Golfo Pérsico. Flávio também deve passar pela Europa e a América do Sul deve ser o último destino nesse roteiro. A intenção é visitar países vizinhos ao Brasil e dar, assim, um caráter de união internacional da direita em apoio à candidatura dele. A expectativa, então, é que o giro seja longo, apesar de ainda não ter uma duração definida. Sakamoto, queria começar te ouvindo aqui, então, sobre esse roteiro que teve, inclusive, Eduardo Bolsonaro na organização. A epopeia, essa história que a gente já conhece do Eduardo Bolsonaro lá fora, não rendeu bons frutos para ele em si, mas vamos ver agora Flávio nesse tom presidencial. O que esperar desse tour? Porque é o seguinte, antes mesmo do Eduardo Bolsonaro trair o Brasil, né, incitando o governo Trump contra os empregos e empresas brasileiras, naquela sanção, aquela tentativa de chantagem internacional para livrar o Bolsonaro da cadeia, que não funcionou, né? Tanto é que está lá, né? Ou seja, só serviu para criar problema para a economia brasileira, né? Para danar a vida de trabalhadores do Brasil, mas vai lá. O que acontece é que, mas antes mesmo disso, é inegável que Eduardo Bolsonaro é aquela parte da família do clã Bolsonaro que cuidava dos contatos internacionais. Ele conhecia realmente o Trump, ele conhece muita gente do universo conservador. O Ronilson pode falar muito mais sobre isso, estuda isso, mas tem presença na CEPAC, no Congresso Conservador, né, que é organizado nos Estados Unidos sempre e mundialmente também. Ele é uma pessoa com contatos e conexões com o mundo conservador, não tenha dúvida nenhuma, né? Não à toa, inclusive, lá atrás o Bolsonaro ameaçou indicá-lo para embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né? Teve até aquela brincadeira, porque a experiência dele era fritar hambúrguer nos Estados Unidos, o Bolsonaro queria indicá-lo para lá. Enfim, só que ele tem contatos, de verdade, tem. Então, a ideia é apresentar, já que Eduardo Bolsonaro, que queria também ser candidato à presidência da República, mas não vai ser, porque aquela coisa da coação no curso do processo, que ele é réu no STF, tem a dúvida nenhuma que vai ser condenado e vai ser tornado inelegível antes das eleições. Não consegue concorrer para nada.
E aí o que acontece? Ele conversou com o irmão, basicamente o Flávio está sendo porta-voz da família, é um nome complicado, parênteses, a gente está falando da questão do racha com o Tarcísio, etc. Mas o Flávio é um nome complicado, que ele tem o BO do quê? Tem um BO de rachadinha, lá quando ele estava como deputado estadual no Rio de Janeiro, ou seja, pegar uma parte do salário das pessoas que trabalham para ele, obrigatoriamente devolver para ele, toda aquela discussão sobre lavagem de dinheiro usando aquela loja de chocolates da Copenhague no Rio, né? Queiroz, como esquecer o saudoso Queiroz, né? Saudoso, está vivo, mas está desaparecido. Então, o que acontece? O Flávio tem os BOs dele, né? Está tentando construir, como bem colocou a Nath aqui dentro do Brasil, os contatos com o mundo religioso, com outros grupos, e do ponto de vista da dimensão internacional, o Eduardo está levando ele para mostrar e apresentar para parceiros. Benjamin Netanyahu, o açougueiro de Gaza, vamos ver se eles vão visitar, se for fazer um tour completo, vai acabar visitando Viktor Orbán na Hungria, né? Também o autocrata húngaro, né? Eu não sei se vão visitar o pessoal da extrema-direita na Europa, porque o pessoal da extrema-direita na Europa está à esquerda deles no contexto. Marine Le Pen, muitas vezes, é vista com posições, Ronilson que me corrija, mas muito mais progressistas do que os Bolsonaro. Mas vai terminar, com certeza, vai visitar Cast no Chile, vai visitar Milei na Argentina, capaz de ir até Salvador também, né? El Salvador. Né? Então, para quê? Para fazer esse tour, para ganhar. Na verdade, o mais importante do que ganhar apoio desse pessoal efetivamente, o apoio que ele precisa ter, principalmente, é do Trump e das Big Tech norte-americanas, que com certeza vão influenciar na eleição aqui. Mas todo esse tour ajuda muito, e em Israel tem os aplicativos espião, tem um monte de coisa também que entra na jogada, mas esse tour ajuda muito, na verdade, tanto em possíveis apoios financeiros, etc., mas em gerar mídia dentro do Brasil, porque enquanto ele está viajando fora, a gente está aqui falando o quê? Dele, né? Então, é isso, é o tour, né? Faz parte, né? É um irmão ajudando o outro, né? Que bonito. Mas no sentido de construir essa candidatura. Isso é mais também um indício de que eles estão levando a sério isso. E a gente sempre vê a relevância desses movimentos internacionais, né, Ronilson? Eu quero te ouvir nesse sentido, mas vai ser no intervalo. Você que está acompanhando a gente na TV, corre para o YouTube. Por 3 minutinhos, ficaremos lá e já voltamos. Ronilson, queria te ouvir dentro dessas visitas que Sakamoto colocou aqui, que devem ser feitas, o que a gente pode esperar de retorno, de mobilização, desse apoio que o Flávio quer? Eu acho que uma coisa importante, inclusive El Salvador, eles já foram, né? El Salvador, imagina, El Salvador virou quase que um quintal, vão lá o tempo todo. Mas acho que uma coisa importante desse tour é que isso é tão importante para o Eduardo quanto para o Flávio. Eu vejo quase como que o Eduardo se reencontrando no irmão, tentando dar alguma transparência de legitimidade ou de que ele realmente tem autoridade, tem contato, mostrar que ele realmente tem alguma influência internacional, diferente do que muita gente diz, ou do que a gente, né, do que a gente fala, do que é colocado, o quanto que ele foi zoado com todos esses reveses, né, que o governo Lula acabou conseguindo com os Estados Unidos, derrubar a Magnitsky, a derrubada das tarifas, uma retomada de relações, de conversas e etc. Eu acho que foram tantos reveses, né, foram tantos baques que ele levou, além das derrotas aqui internamente, que a gente até vai falar um pouco daqui a pouco, mas as derrotas aqui internamente. O Sakamoto falou de extrema-direita que estão mais à esquerda, né, do que o próprio bolsonarismo, com relação a algumas ideias. Eu diria que, inclusive, de compromisso, né, com o seu país. Você não consegue imaginar, né, nenhum líder de extrema-direita da Europa, de nenhum país da Europa, seja da Espanha, seja de Portugal, Suécia, ou da França, obviamente, ou Itália. Você não consegue imaginar fazendo algo da maneira como o Eduardo fez. Primeiro, né, trair o seu país, deixar o seu país, e torcer, inclusive, para que as coisas deem errado, para que ele tenha alguma razão ou que ele tenha alguma vitória. Então, acho que esse tour
Honestamente, eu acho que ele atende muito mais ao ego do Eduardo, no sentido de dizer que ele tem circulação internacional, dentro de um roteiro que a gente já conhece muito bem, que vai começar em Israel, é um movimento que vem de lá para cá, né? Vai passar pela Europa com certeza, o Sakamoto está super certo, é certo que o Orbán está nesse roteiro. Eu diria que o Eduardo tem muito mais proximidades do que contatos, mas isso aí é outra história, né? Como a gente superdimensiona as relações que a gente tem. Não acho que encontrar em eventos e festas e jantares e apertar a mão e tirar foto junto é necessariamente um contato ou alguma relação mais de proximidade, mas eu colocaria isso, eu olharia muito mais como o Eduardo como uma última chance de mostrar que ele tem alguma influência internacional do que necessariamente algum ganho internacional de força que o Flávio possa receber, além, claro, como disse o Sakamoto, da gente ficar aqui falando deles, porque isso vai gerar mídia internamente, não tem como, porque ele é um candidato à presidência.